Quem foi Senhor Abravanel? Entre parênteses, vulgo Silvio Santos. Fecha parênteses. O lado oculto dos seres mais importantes e dos menos importantes. Existe alguma importância em alguém? Depende. Depende da meritocracia própria. Mas antes de falar desses seres, tem muita especulação em cima disso, vamos colocar aqui algumas narrações. Eu assisti a um seriado que você deve conhecer, sim, que é Todo Mundo Odeia o Chris. Em um episódio em particular, Chris tinha a missão de cuidar de um ovo, como se fosse seu filho. Essa é a sua tarefa ou tema de casa. Ele devia andar por aí, com aquele frágil ovo, como se fosse um ser. Deveria dar um nome para esse suposto filho. Claro que ele teve imensos problemas. Uma porque ninguém entendia por que um ovo, deveria ser cuidado como um filho. Mas era um simbolismo. O problema é que todos entraram, posteriormente, numa ideia de que o ovo era, sim, filho de Chris. E que devia ser cuidado. Inclusive, sua mãe entrou dentro da ideia. Aí que nós vamos entrar no personagem. Esses seres grandiosos que vêm para cá com uma certa facilidade em comunicar, em empreendedorar, esses seres têm algo diferenciado, logicamente. Até a pessoa mais estúpida, comprova que, por observação lógica, poxa, esse ser ele é diferenciado. Mas o que é uma pessoa? Fisicamente, gente, vou ser bem direto, questão de ser sincero, sincera, como diz o colega agnóstico. Uma pessoa é apenas o resultado de orgasmo de duas pessoas. Ai, como você está sendo nojento em falar isso, mas é. Quando você toca em si mesmo ou qualquer coisa viva, é o resultado do orgasmo de dois. Então você está com a mão na poura, como se diz popularmente. Poura do cascalho. Você que não gosta desses pejorativos, mas você gosta de pessoas. Fisicamente é isso, passa o lápis, um X. Agora deixamos de lado isso e vamos entrar nesses seres que também vêm no aspecto de pessoas. Muitos desses seres são seres humanos que excederam ou ascenderam a etapa humana comum. São pessoas que vêm de cidades astrais, tomam corpo, tem toda uma programação e pode vir como nós, esquecendo ou não de sua condição. Quando chegam aqui, como eu dizia do exemplo do copo que transpira e algo daquela água se torna presente do lado de fora, possa que se externem algumas ideias, bem sofisticadas de como viver aqui. Esse ser, que não tem nenhum desses dois nomes, são nomes ficcionais, como o Chris, lá do seriado, que deu um nome para um ovo frágil, e não quer dizer que esse ovo, sendo bem cuidado, que ele não possa chocar. Não é mesmo? Deixe fora da refrigeração esse ovo bem cuidado, num lugar fechado, ele ainda vai perecer. É o que acontece com todos esses seres e com o nosso também. Todos viemos do mesmo lugar, só que não se manifestamos da mesma forma. Porque lá naquele lugar onde há todas as possibilidades, há a possibilidade daquele que fracassa e daquele que é vitorioso, enquanto se manifesta. Perceba, dentro de uma época de guerra, e eu falava lá dos Kalpas,
Só tem duas formas de você passar pela guerra: ou ser vítima dela, ou ser vitorioso sobre ela. Vitorioso podemos inclusive colocar assim: eu não tenho armas, ou as minhas armas não funcionam, eu não consigo, né, coibir o suposto inimigo criado aqui, só aqui, então eu crio um bunker. Eu aprendo a cavar buracos e me escondo ali. Mas o que eu estou protegendo ali? Não sei, um personagem. Ou eu pego, me entrego, vou para o lado errado, explode uma bomba e pum. É disso da bomba é muito interessante. Uma vez eu estava numa palestra de gnose, quando eu entrei há uns 30 anos atrás, o meu instrutor, né, que a gente considerava muito consciente, né, porque as suas palavras pareciam que refletiam, né, algo nobre e certeiro. Era fim de ano e uma bomba estoura lá na parte externa do prédio, né, comemorações ou pré-comemorações daquele ano, daquela época. E o instrutor para de falar e se assusta. E ele ainda questiona. É engraçado que a gente nunca está totalmente consciente, porque eu posso estar com a minha mente resolvida, minha emoção resolvida, minha vitalidade está ok, mas o meu corpo ainda quer sobreviver. Por isso do susto, aquela descarga elétrica, que inclusive mexe, né, com a parte visceral, né, aquele torpor da nuca, né, na espinha, aquele frio, porque o corpo não está participando da consciência. Então, quer dizer, mesmo esses seres elevados que vêm com muita facilidade para manifestar dons, eles também têm corpo, que nasce, morre, se assusta, se emociona, pensa, né? O corpo mental, ele sempre vai pensar enquanto existir um corpo mental. O corpo emocional, o astral, sempre vai sentir. E o corpo físico sempre vai querer, né, se proteger. Sobrevivência. Consumir. Porque ele existe. Não adianta você forçar a barra, querer ser uma coisa além do que você tem. Ok? Queremos ser maiores do que podemos ser grandes, eu sempre falo. Mas quem é um ser como esse aí, que se destacou na sociedade humana, né, mais especificamente no Brasil e muitos outros? Esse ser tinha uma compreensão, né, bem elevada de que ele enriqueceu e queria enriquecer junto o povo. Quiçá todo político fosse assim. Acredito que é por isso, né, que esse próprio ser ele nunca, né, foi aceito na política, porque eu acredito que poderia ser corrompido, né, o seu propósito, a sua programação. E esse ser era ao mesmo tempo, segundo consta, um ser rígido para umas coisas e totalmente aberto para outras. Estava sempre com um sorriso no rosto, sempre feliz, se divertia, amava o que fazia. Mas ao mesmo tempo, para aquilo ali ser mantido, aquilo que lhe dava prazer, aquilo que lhe satisfazia, lhe dava completude, ele era muito rígido nos bastidores para aquilo ali poder ser mantido. E deu certo. Nós não podemos, né, ser à toa, né, infantis e dizer que apenas de sorriso vive o homem ou apenas de rigidez. As duas coisas. Volta lá para o Einstein. Não é nem aleatório nem determinista. É aleatório e determinista. Depende do quê, né? Vamos lá. Quem é esse ser? Esse ser era um ser das cidades astrais, esse que cuida de nós após o pós-mortem. Mas o que pode acontecer com um ser desse que pode acontecer com nós? E quase sempre acontece com nós. Quando é criado o personagem, olha o ovinho lá do Chris, o próprio Chris, a sua família e todos os que o rodeiam acreditar que aquele ovo realmente é algo que deve ser cuidado e amado. São nossos nomes pessoais, nome de família e tudo mais. Apesar que nomes de família, gente, por exemplo, o Silvio Santos, ele teve uma ideia assim, né, influenciado por terceiros, que ele deveria ter um nome em sociedade mais automático, mais prático de se soletrar e chamativo, né?
um merchandise mais imediato, automático. Silvio Santos. Porque falar Senhor Abravanel não teria esse tom de popularidade. Muito catedrático, parece família, né, de alto escalão hierárquico. Então ele anulou isso, pegou um nome fictício e tornou em outro. Olha o ovinho lá do Cris de novo. O problema de um ser desse, ele morrer miseravelmente como qualquer outro que não se destacou assim em vida, a gente vê que pode se esforçar ser você que é um vendilhão, vamos dizer, desculpa pejorativo, ou um mascate, um vendedor de rua, né, um camelô. Não tem o mesmo, né, por maiores esforços, mesmo com voz branda, como diziam que ele tinha, não consegue conquistar como ele. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento de tom e o que dizer. Você simplesmente tem uma voz bonita para não dizer nada, talvez. Ou não sabe vender. E ele não se bastava apenas em ser camelô. Você se basta. E quando ele foi para as rádios, né, ser locutor, ele ainda conseguiu casar o fato de que ele é um camelô e ao mesmo tempo um locutor. Ele fazia as duas coisas, não sabe como conseguia, que já é outro fator para a gente avaliar como, né, diferente. Mas o que acontece? Agora desencarna com 93 anos, né? Digamos que fosse você. No fim da vida, gente, para quem já viu isso na prática, com EQMs, com saídas do corpo e tudo mais, analisando inclusive as mortes alheias, há um conceito de telas que a gente imitou aqui em tudo que a gente usa hoje na tecnologia. E para que na tela tenha imagens, existe um fator chamado frames. Ou seja, um filme que você está vendo são múltiplos de frames. Se você parar agora com seu controle remoto uma cena, aquele é um frame. Diferente do outro, porque os personagens estão em movimento. Esse filme, entre aspas, acontece sem necessidade artificial na própria pós-vida. Passa-se um filme e há muitos frames. Se você achou interessante uma cena, você a paralisa, você pode ficar vidrado naquela cena. Aqui, não é mesmo? Olha que coisa linda essa paisagem. E você parar ali num looping automático e demorar para sair dali. Agora, o tempo que você vai levar vai depender de você e da energia que você está colocando ali. No pós-vida, a mesma coisa. Um ser desse, nesse exato momento, talvez pegar uma cena em que ele estava ajudando no baú da felicidade uma criança e ali permanecer encantado com sua própria criação de ser. Para quem pega e sempre, né, aquele vício linguístico e mental de acreditar que todos vão para o céu automaticamente, não tem conhecimento técnico, porque se perde nos próprios filmes ficcionais de sua vida e não percebe que o filme é a própria vida. Paz reverencial a todos.